Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com vocês? Espero que sim, no conforto de casa. Um forte abraço aí pra vocês. E nessa reta final, né, de vestibular, eu não poderia deixar de tratar alguns temas que eles são latentes, são delicados e são importantes, né? Então, conforme prometido, vai aí mais uma rodadinha de uma resolução de exercícios, né, Luiz? Com um toque ali de informação essencial para vocês arrebentarem, chegarem bem na hora da prova, né? Fizemos um trabalho legal, um trabalho extensivo ao longo do ano e estamos aqui para preencher, né, para dar uma polida naquele diamante, tá bom? Então, rapidamente, bem objetivo, eu gostaria de tangenciar alguns temas importantes que, historicamente, estatisticamente, aparecem na nossa prova, tá? Então, lembra que eu separei para vocês uma lista grande, né? Na segunda lista que eu passei para vocês, ali aproximadamente 30 exercícios, com gabarito e resolução de exercício, e a resolução e o comentário da questão, né? Eu sei que vocês estão em casa, vão analisar isso tudo, mas eu gostaria de pegar alguns exercícios sortidos desta lista para trabalhar com vocês, tá? Então, se por acaso você já fez esses exercícios, né? Você vai ver aí um comentário extra meu sobre alguns desses tópicos, tá? Nós não falaremos sobre todos, mas abordaremos alguns aqui, ó. Então a gente vai para o nosso primeiro exercício ali, né, que é o exercício da nossa lista de número 7. Eu vou dar um zoom aqui para nós, tá? Um exercício de 2017. E aí eu vou ler o enunciado, a gente vai fazer um comentário e, de mão dada, firme, né? Caneta na mão, saber no coração e vamos resolver esse exercício aí. Olha só. Vejam só então, o texto é da Letícia Bicalho Canedo, né, historiadora. Então ali o texto é de 91, página 31, e aí é aquele comentário que eu sempre faço na sala de aula para vocês. Gente, vê a referência aqui, ó. Opa, foi. Tocou aqui o celular do prof. Vamos continuar, segue o barco. Olha aqui, ó. O texto, a referência do texto já me dá tom, olha aqui, ó, a Revolução Industrial. Então eu já sei que o texto vai falar sobre a Revolução Industrial, né, que da década de 90, o texto, vocês nem eram nascidos, página 31. Então vamos ler o enunciado, olha só, vamos lá. A Revolução Industrial não dependeu só de um tipo qualquer de expansão econômica. Tá, expansão econômica, expansão técnica ou científica, tá? Então não dependeu só de uma expansão econômica, técnica e científica, mas da criação da fábrica, isto é, de um sistema fabril mecanizado a produzir em quantidades tão grandes e a um custo tão rapidamente decrescente, a ponto de não depender de uma demanda existente, mas de criar seu próprio mercado. Tá? Então, o texto, o que o texto... Vamos digerir esse texto e vamos pensar o período. A Revolução Industrial ela é do século XVIII, que é o século das revoluções. Lembra que eu falei em aula? O século das revoluções. Eu tenho a Revolução Francesa, que é uma revolução política. E eu tenho a Revolução Econômica, que é a Revolução Industrial, certo? E aí, o texto fala de um processo de substituição de manufatura para maquinofatura, ou seja, uma produção em curta escala para uma produção em larga escala. Física, lei da termodinâmica, né? O dispêndio, lembra do fogaço, o dispêndio energético cada vez maior dos nossos recursos naturais, tá? Beleza. O que no finalzinho quer dizer isso aqui? Eu vou ler de novo. A ponto de não depender de uma demanda existente, mas de criar seu próprio mercado. Ou seja, a Revolução Industrial ela é um movimento tão forte que ela não precisa, né, de demanda para produzir, né? Então ela vai criar a sua própria necessidade de mercado. Então esse é um fenômeno que a gente vê, por exemplo, após a Revolução Industrial, né? Então se cria-se cada vez mais necessidade de diferentes produtos. Isso faz parte da dinâmica econômica do capitalismo, das sociedades industriais. Então, uma breve análise. Só para a gente lembrar alguns aspectos ainda da Revolução Industrial, onde ela começa? Na Inglaterra, não é mesmo? A Inglaterra que já tinha uma burguesia fortalecida, uma monarquia não mais absolutista, mais
constitucionalista, que permitia lá no parlamento, que tinha a Câmara dos Lordes e as câmaras dos comuns, né? Um desenvolvimento econômico, já era uma potência marítima, tinha feito o cercamento um século antes. Então, a Inglaterra já estava preparada para o processo de revolução industrial, não é mesmo? Então, lembramos alguns aspectos. Ela é do século XVIII, ela é inglesa, ela surge na Inglaterra porque lá já tinha toda uma estrutura para ela acontecer, e o texto traz alguns aspectos aqui da Revolução Industrial. Sob aspecto apontado pelo texto, apenas uma indústria estava em condições de expandir sua produção de forma simples e barata. Estamos tratando da indústria o quê? Então, ó, pera lá, eu estou falando da primeira Revolução Industrial. É a mineração? É a siderúrgica? É a petrolífera? É a têxtil ou é a de aço? Então aqui, a questão faz o seguinte, meio que ela sai um pouco da lógica do texto, tá? Mas ela pede para você qual que é o grande elemento, né, da primeira Revolução Industrial aqui para nós, não é mesmo? Por que eu sei que é da primeira, professor? Porque não falou que é da segunda Revolução Industrial. Não falou que é da Revolução Industrial do século XIX, né? Tá falando a Revolução Industrial. Então, quando eu penso a Revolução Industrial, eu tô falando da primeira Revolução Industrial, que é aquela do século XVIII. Então, eu não tenho transformação físico-química nessa revolução. Então, não pode ser petrolífera, porque essa é da segunda, do século XIX, né? A siderúrgica, o aço e a mineração também vem um pouquinho depois, tá? Então, a gente vai ficar aqui. Embora a gente sabe que o minério sempre foi utilizado, desde a era dos metais, né? Mas quando a gente pensa em Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, olha só, alternativa B para nós, a indústria têxtil, tá? Então já fica ligado nisso também, beleza? Não especificou muito bem, tá falando da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial eu não tenho transformação físico-química, tá? Essa questão é interessante. Petróleo, né? Aqui eu teria que, se tivesse carvão, por exemplo, aí a gente já ficaria em dúvida, né? Então, quando a gente pensa a indústria, eu não tenho aqui nesse momento da Revolução Industrial transformação físico-química, e a energia elétrica ela vai começar a surgir nesse contexto aqui, um pouquinho ali para frente já do início do século XIX, do século XVIII também. Beleza, gente? Então a questãozinha de Revolução Industrial é clássico, tá? O El gosta de cobrar a Era das Revoluções, a gente já viu isso em aula, mas sempre bom frisar, né? Revolução Francesa e Revolução Industrial viram a chave e nos levam para a era contemporânea, né? Então, olha só, questão aqui feita, legal, a gente já vai caçar a próxima que eu vou fazer aqui com vocês. A próxima, olha aqui, esta aqui mesmo, né? Ó, questão 12 para nós aqui da nossa lista. A charge mostra o fim de uma era, marcada por conflitos ideológicos e econômicos. Eu li o texto, não vi a charge. Mas quando eu penso assim, conflito ideológico, automaticamente já me vem à cabeça o que o historiador Eric Hobsbawm chamava de a era dos extremos. Eu penso no quê? No contexto de século XX, a Guerra Fria, o pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos ver a charge? Olha lá, Luiz, tem uma bola de boliche, e o boliche bombava, não bombava na década de 90, década de 80, anos 2000, né? Até mais antigo, né? Ó, e é uma coisa meio norte-americana, né? A bola de boliche ali, dando um strike, pegando Berlim, ó, 1989, hein? Olha que interessante, é o pessoal correndo, né? Escrito assim, capitalismo, né? Na bola de boliche. Gente, Berlim, para quem não sabe, ela foi considerada pelos historiadores o grande palco da Guerra Fria. Porque a cidade de Berlim, ela não fica no meio da Alemanha, né? Ela fica no leste. E a porção leste de Berlim, na época do fim da Segunda Guerra Mundial, ela ficava na zona de influência soviética. Se você pensar a Alemanha fica no meio da Europa, cara. Olha que doido. Passaram ali uma régua, falaram assim, ó, metade zona de influência ocidental, aí dividiu lá entre os franceses, os ingleses e os americanos, depois ficou tudo zona capitalista, né, Berlim ocidental, e a República Democrática Alemã, que não era democrática, né, que é a República Socialista Alemã, era o leste. Só que a cidade de Berlim, ela era o grande troféu, todo mundo queria Berlim, porque em Berlim ficava a chancelaria do Reich, né, do Adolf Hitler, e aí pegaram e dividiram a cidade em dois. Então a cidade de Berlim, ela tinha, muito louco, porque ela tá dentro do
polo socialista, mas ela tinha um bloquinho capitalista. O Gorbachev dizia que era o tumor no socialismo, né? Então a cidade, inclusive, né, o aeroporto de Berlim, ele era, o suprimento chegava de avião, né? Porque ficava na zona socialista. Então dizem que a cada 59 segundos pousava um avião em Berlim, né? Em Berlim Ocidental. Então era parte da cidade capitalista, né? E construíram um muro ali. Então, por que manter Berlim? Por que esse esforço todo? Porque Berlim era um símbolo da vitória dos aliados e também da vitória, né, ali dos soviéticos, e tinha que ter ali um pedaço capitalista daquela cidade. Então Berlim foi dividida ao meio, não é mesmo? Então, quando a gente pensa em Guerra Fria, eu lembro muito, de novo, vou citar esse historiador, o historiador Eric Hobsbawm, historiador inglês, né? O Hobsbawm, ele fala que Berlim foi o grande o palco da Guerra Fria, né? Quando as luzes se apagam no palco em Berlim, queda do muro, né? 89, a queda do muro. O que vai acontecer? A Guerra Fria vai murchar, não é? A União Soviética vai acabar ali na década de 90 já. Então, sempre lembrar disso. Vamos para a questão aqui, senão eu me empolgo falando desse tema, que eu gosto desse tema, hein, Luiz? Esse tema é legal, hein? Ó, em relação ao Muro de Berlim, representado na charge, podemos afirmar. O que a gente pode... Aqui, ó, 89, caiu o Muro de Berlim. Não caiu? Ó o capitalismo, né? A bola de boliche ali, destruindo Berlim. Qual que é o significado disso? Ó, o muro caiu, né? A Alemanha Oriental não deu certo. Na perspectiva dos ocidentais, o modelo socialista falhou. Não é mesmo? Essa era a noção. Então, um dos marcos do fim da Guerra Fria, da decadência da própria União Soviética, é a queda do Muro de Berlim. Aquelas imagens de 89 do pessoal, né, indo pro lado de Berlim Ocidental, pegou muito mal pro mundo socialista, né? Então, em relação ao Muro de Berlim, representado na charge, podemos afirmar o quê? Vamos de baixo para cima. As potências aliadas vencedoras da Segunda Guerra Mundial decidiram dividir a Alemanha em 4 zonas de influência: norte-americana, soviética, inglesa e francesa. E com isso, a queda do muro foi uma consequência inevitável. A questão estava legal até falar de queda do muro. A queda do muro ela não acontece em consequência da divisão. A queda do muro ela acontece porque após a divisão foi feito o muro pelo Bloco Socialista, foi dividido a cidade ali, né? E a República Democrática Alemã faliu, literalmente, tá? Então esse processo de queda do muro, ele não acontece antes da divisão, ele acontece muitos anos depois da divisão. A divisão é no fim da Segunda Guerra Mundial. A queda do muro é em 89, foi outro dia, na perspectiva histórica, né? Embora pareça muito tempo pra gente. Então a gente vai eliminar a E. Vou ler a D agora. Sua queda foi decorrente de uma nova configuração econômica da Europa. Interessante. Com a constituição de um bloco de países que adotou o euro como moeda comum. Não tem relação direta com a adoção do euro pela União Europeia. Atenção, cuidado, tá? Então, isso vai acontecer depois, beleza? C. Foi uma divisão simbólica, olha que interessante, entre 2 blocos ideológicos, socialismo e capitalismo, separados por uma profunda divisão no campo das ideias. E essa divisão no campo das ideias muitas vezes deságua numa divisão física, né? Sendo comparada por isso a um muro. Também não, aí tá errado, porque a gente não pode comparar a um muro, não é uma figura de linguagem, aconteceu o muro, não é? B. Foi levantado na capital alemã por ordem expressa de Adolf Hitler. Mentira, já elimina aqui. O muro é após a Segunda Guerra Mundial. A. Foi construído para evitar a imigração de alemães orientais para o lado capitalista, principalmente de trabalhadores com alta qualificação profissional. Perfeito, tá? Então muita gente que não queria ficar no bloco socialista saía para o bloco capitalista. E isso pegava mal, porque, pô, eu tô vendendo a ideia, né, aqui de que o meu modelo ideológico é melhor do que o outro. Então por que o cara quer sair daqui para lá, né? Construíram um muro. O muro foi construído na época do Nikita Sergeyevich Khrushchev, né? Na época que ele comandava a União Soviética, foi construído o muro, beleza? E ele é conhecido pelos alemães como o Muro da Vergonha, tá? Hoje em dia.
E é uma questão muito delicada ali para os alemães até hoje, tá? Tem várias histórias do pessoal fugindo, né? Fugas engenhosas ali. O pessoal fazia balão de ar, Luiz, subia, né? Os soldados tentavam atirar. Teve um cara que fez, Luiz, um carro rebaixado, conversível, e aí ele foi, acelerou na cancela, baixou a cabeça e pulou pro outro lado. Teve um soldado que pegou um blindado, quebrou um pedaço do muro, capotou pro outro lado. Então depois dei uma pesquisada nas fugas. Antes de ir pra prova, quer ir relaxado pra prova? Vai ver as fugas no muro de Berlim. Vocês vão rachar o bico de dar risada, né? Então aqui é uma questão de Guerra Fria pra nós. A gente volta um pouquinho no tempo agora para a Segunda Guerra Mundial. E olha essa questão que legal, questão 13 aí, ó. Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Berlim, em 36, né? Tivemos as Olimpíadas lá, o Brasil foi, né? Enviou representante. Então, olha, né? O culto ao partido, a personalidade de Adolf Hitler, a ideia do poderio alemão, da superioridade ariana, eram elementos que eram trazidos ali naquele contexto de Segunda Guerra Mundial, que os alemães queriam vender Berlim naquele momento. Né? A cerimônia de abertura das Olimpíadas de 36, ilustrada na foto, apresenta alguns dos símbolos dos ideais nazistas. Então a gente vê a bandeira, vê a formação militar, a organização, né? A ideia da uniformidade no sentido de ações, de movimentos, característica dos regimes totalitários. Lembra lá da filósofa que aparece na UEL, que é a Hannah Arendt, né? Olha só que legal, vamos lá. No contexto das competições esportivas, um dos principais valores da propaganda nazista com relação à identidade nacional alemã ou seja, através do esporte, os alemães queriam mostrar o que para o mundo? A autenticidade da cultura, superioridade do povo, grandiosidade do território, modernidade da economia. Superioridade do povo. Eu sou mais forte, eu sou mais veloz, né? Então, os alemães investiram muito nisso, muito nas Olimpíadas de 36, tá? Para mostrar que realmente o alemão, ele era um homem preparado. Então, quando a gente pensa no contexto esportivo, não era nem tanto a economia, a tecnologia, eles queriam mostrar a superioridade das teorias racistas, né? De que o povo alemão, ele é um povo superior, beleza? Então a gente fica, né, lógico, aqui com a alternativa B de bola. É aqui. E ainda mais uma sobre a questão agora da escravidão para nossa saideira. Daí vocês não vão ver mais minha cara. Inclusive, eu quero ver vocês lá na UEL. Pelo amor de Deus, né, Luiz? É o UEL ano que vem, comendo estrogonervo lá no RU. A barrigona desse tamanho de arroz com salitrio, né? E é isso aí. Ó, sobre a escravidão na Grécia Antiga, é correto afirmar que... vamos lembrar, os dois modelos. Qual que é o objetivo da escravidão? O objetivo econômico é o acúmulo de capital para o proprietário de escravos. Ponto final. Se eu tenho que remunerar o indivíduo, né? Eu estou perdendo minha margem de lucro. Se o indivíduo é minha propriedade, eu tenho um produto que eu compro, eu vendo, eu ganho dinheiro em cima disso, mas mais do que isso, eu tenho uma mão de obra a um custo quase zero. Agora, as justificativas para a escravidão ao longo da história, elas foram diversas. A escravidão da modernidade africana, ela tem o quê? Uma justificativa diferente da escravidão da antiguidade, tá? E os vestibulares gostam de abordar isso. Então, eu estou perguntando aqui, sobre a escravidão na Grécia Antiga, tá? A mão de obra escrava era a base da economia grega. Legal. E o critério adotado para determinar quem seria escravo era o racial. Mentira. Os escravos eram provenientes da África, negros, ou da Ásia, amarelos. Errado, não é mesmo? A escravidão grega, ela não tinha esse critério. Era o escravo por dívidas, que a gente chama de escravidão hipotecária. Então não tinha serasa. Luiz, o cara ia lá e virava escravo. Ou, né, a escravidão por guerra. Perdi a guerra, morro ou viro escravo. É isso. Então não é um critério racista. Veio de determinado continente, veio de determinado lugar. Então elimina essa. O uso de escravos em Atenas tinha certa importância social, na medida em que concedia mais tempo para que os homens livres pudessem participar da assembleia, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte.
Vamos segurar essa e vamos ver a 3. Os escravos em Esparta, cidade voltada para a guerra, eram chamados de ilotas. Pertenciam ao Estado, trabalhavam para os esparciatas, uma minoria que participava das decisões políticas e administrativas, e se dedicava única e exclusivamente à política e à guerra. Gente, qual que tá certo aqui para nós? Nós temos aqui a possibilidade 2 e 3, 1, 2 e 3, né? Só a 2, só a 1. Então vamos lá, 1 a gente elimina. Então tudo que tiver 1 aí já dá para eliminar. Sobrou qual? Alternativa B e alternativa D. Tá aí a 2, professor, a 2 está certa, tá? Então a ideia do ócio filosófico, né? Os gregos, sobretudo de Atenas, valorizavam muito essa questão, tá bom? Então a ideia de que o ócio é para quê? É para o cara participar da vida pública, mas se ele participar da vida pública, a economia precisa girar. Então o escravo ele tem uma função social nesse aspecto, isso tá certo. E a 3, o escravo em Esparta era chamado do quê? De ilota. Realmente, eles trabalhavam para quem? Para os esparciatas, tá bom? Então é isso mesmo, tá? A 3 também tá certa. E só essa porção, que eram os esparciatas ou espartanos, que passavam pelo processo educacional da Ágog, né? Vocês já viram isso lá comigo, se tornavam soldados cidadãos após os 30 anos, então você tinha direito político só após os 30 anos. Antes disso você não tinha, tá? Você ainda estava em treinamento, você era um estagiário, né? Então, faz sentido, né? O escravo ali, ele também tem uma função social, né? Ele é o ilota e ele trabalha para quem? Para o esparciata. A 2 e a 3 estão corretos, então a gente fica com a alternativa D de dado, beleza, galera? Olha só que maravilha! Então a gente teve aqui, né, um momento juntos para tangenciar alguns temas que são importantes aí para a prova da UEL, beleza? Queridos, de coração, né? Espero que vocês tenham uma excelente prova. Espero que esse comentário dessas questões específicas possa ter ajudado vocês, beleza? Quem ainda não pegou nessa lista com força, dá uma pegadinha nela. Ficou com dúvida? Desce embaixo. Não tem só gabarito, Luiz, tem um comentário. Cara, tem um comentário de cada questão, tá? Então leiam isso vai ajudar muito, vocês vão ganhar muito tempo com isso. Beleza, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Desejo uma boa prova, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Valeu!